Futebolosos e futebolosas, o vídeo de hoje é bem sério e sobre um assunto pesado que eu pensei bastante se ia gravar ou não, mas eu achei importante falar sobre o assunto, não sobre o assunto em si, mas trazer algumas reflexões sobre tudo isso que aconteceu envolvendo a polêmica do caso Cuca. O técnico Cuca, agora ex-técnico do Corinthians, se envolveu numa polêmica de anos atrás e que está estourando hoje. Eu acredito que você, se você está acompanhando futebol, principalmente se você é torcedor do Corinthians, você já deve estar sabendo do que eu estou falando. Mas se você está meio por fora do que está acontecendo, então fica tranquilo que eu vou te explicar um pouco nesse vídeo e vou trazer a minha opinião sobre o assunto. Mas o principal é que no final desse vídeo eu quero trazer, ao decorrer do vídeo também, algumas reflexões sobre tudo isso que está acontecendo, né? E espero que principalmente você, que é mais jovem, que está assistindo esse vídeo, possa aprender alguma coisa de bom, né? De tirar alguma coisa de proveito do vídeo de hoje, apesar do assunto ser tão pesado. Antes de tudo, queria dizer para você que esse canal aqui, o Futeboloso, ele precisa muito da sua ajuda. O seu like, sua inscrição ajuda muito a gente a crescer. Esse é um canal voltado para amantes de futebol, pessoas que, como eu, gostam muito do futebol no geral. Vou trazer vários assuntos aqui relacionados a futebol nacional e internacional. E para esse canal crescer, eu preciso muito que você ajude. Como eu já falei, com inscrição, ativando as notificações do canal para não perder nenhum conteúdo, deixando o teu like. E depois, ao final desse vídeo, gostaria muito que você comentasse sua opinião aqui embaixo. Bom, galera, vamos pro ponto aqui, né? Vou dar um resumo da situação e já vou avisar vocês que alguns momentos do vídeo eu vou ter que censurar algumas palavras, né? Porque como a gente vai falar de um assunto delicado, envolvendo esse caso do Cuca, o YouTube ele tem algumas restrições de palavras que a gente pode dizer. Mesmo que a gente esteja falando ou condenando algo grave, né? Ou simplesmente tocando num assunto delicado, usar determinadas palavras pode causar problema. Então eu vou ter que censurar algumas coisas, beleza? Mas vai dar para você entender aí pelo contexto. Bom, vamos lá. O Corinthians ficou sem treinador e aí foi atrás do Cuca. Pensando numa opção técnica, um treinador vitorioso, já treinou várias equipes grandes, com um sistema de jogo que agradou muitas torcidas, que trouxe títulos, o Corinthians, pensando por esse lado aí, esse ponto de vista técnico, tático, teria feito uma boa escolha em ir atrás do Cuca. Porém, surgiu e estourou aí uma bomba sobre um caso envolvendo o Cuca e outros jogadores na época em que eles jogavam no Grêmio, um caso que ocorreu lá em 87. E se você torce para algum clube que o Cuca já treinou, assim como eu, não tem por que esconder isso, né? Eu sou torcedor do Palmeiras e o Cuca treinou o Palmeiras em 2016, foi campeão brasileiro em 2016. Se você torce para algum time que o Cuca treinou, foi uma surpresa ouvir falar sobre esse caso. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar antes sobre essa situação. Inclusive quando o Cuca foi treinador do Palmeiras, recentemente quando ele estava no Atlético, quando ele foi campeão lá atrás no Atlético. Durante todos esses anos, essa é a primeira vez que eu ouço falar sobre esse caso de Berna, na Suíça. Você não sabe do que eu estou falando, existe uma acusação, aliás, existe uma condenação do Cuca e outros jogadores em Berna, na Suíça, por uma acusação de abuso de uma garota de 13 anos de idade na época. Durante uma excursão que o Grêmio fez, lá alguns jogos lá na Suíça, teria acontecido uma situação dessa menina de 13 anos ter sido levada a um quarto de hotel, onde estava o Cuca e outros jogadores, e ali teria ocorrido uma situação de abuso com essa garota de 13 anos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque esse caso que aconteceu em 87, numa época, é um caso que está em sigilo de 110 anos, onde você tem poucas informações e tanto é que ficou muito tempo sem se tocar nesse assunto, e agora, com essa variedade de opções que a gente tem de ter informação de outros lugares, com toda essa questão, o aumento dessa questão social, da importância e da valorização e da proteção que se dá às mulheres, e que deveria sempre ter sido assim, né? As mulheres sempre deveriam ter sido protegidas na história da humanidade e por muito tempo não foram, mas agora, cada vez mais, a gente toca nesses assuntos e vai desenterrando coisas, descobrindo coisas absurdas que a gente não sabia. O fato é que existe uma condenação na Suíça, uma condenação pelo motivo que eu citei. O Cuca nega sua participação nisso. Até então, o que se tinha de versão do Cuca era que a vítima não teria reconhecido ele como praticado esse ato. Foi desenrolando as coisas essa semana, apareceram várias versões. Um advogado da época que representou lá a vítima disse que, na verdade, ela sim havia reconhecido o Cuca, que sim, ele teria participado disso. De novo, não sou eu que estou dizendo, estou
trazendo fatos do que aconteceu, né, durante toda essa semana que foi desenrolando essa situação. O Cuca alega que, na verdade, foi condenado porque não tinha condições de se defender individualmente, apesar de o Grêmio ter lá enviado um representante, um advogado, para tentar defender todos os atletas, mas que por ele não estar presente, né, na época não ter condições, enfim, né, as explicações que ele deu lá, ele se diz inocente e que foi condenado por não ter condições de se defender. Fato é que essa condenação saiu, e ali, pelo que eu entendi, a pena maior, e isso é até estranho, né? É claro, a gente está falando de 1987, mas uma pena de 15 meses por um crime de uma pena de 15 meses, que não foi cumprida. Enfim, esse assunto se desenrolou por muitos anos, cada jogador ali continuou suas carreiras, o Cuca iniciou sua carreira de treinador, e esse assunto só estourou agora, porque parte da torcida do Corinthians, a maioria das organizadas do Corinthians, que luta muito por essas causas sociais, desenterrou, trouxe esse assunto à tona, principalmente depois de uma campanha recente do Corinthians, Respeita as Minas, tentando a valorização não só do futebol feminino, mas a valorização, o respeito e a proteção às mulheres no futebol e na sociedade como um todo. Muitos torcedores e principalmente torcedoras questionaram: como que você se engaja em causas sociais de proteção e de cuidado às mulheres e contrata um treinador que tem na sua história essa mancha lá de 87 por uma acusação de contra uma garota de 13 anos. E, de novo, é complicado falar disso porque existe essa condenação na Suíça. Ao mesmo tempo, o Cuca alega sua inocência e está agora contratando advogados criminais para tentar, assim como ele disse, né, agora se defender, que foi o que ele disse que não conseguiu lá atrás. Então, a minha intenção aqui não é julgar se o Cuca realmente fez isso, se não, se essa condenação realmente reflete a realidade, se não. Eu não quero que esse se torne um vídeo sobre isso. Estou trazendo aqui os fatos para contextualizar tudo isso. Fato que foi uma semana muito conturbada no Corinthians. O Corinthians tinha um jogo muito importante pela Copa do Brasil contra o Remo, tinha perdido de 2-0 lá no Pará, precisava reverter. Durante a semana, a imprensa tocando no assunto a todo momento. Pessoas ameaçando o Cuca e a família do Cuca, incluindo a esposa e as filhas. Então, muita coisa se desenrolou essa semana até chegar no fatídico jogo da Copa do Brasil, em que o Corinthians vence ali no sufoco por 2-0 com gol no finalzinho do Roger Guedes, leva para os pênaltis. Cássio defende um pênalti, Corinthians consegue a classificação. No final, uma cena que, na minha opinião, os jogadores precisariam ter muito cuidado com isso. Vai todo mundo ali no final abraçar o Cuca e passar realmente uma mensagem, a intenção foi essa. É uma mensagem de abraçar o Cuca, de falar que a gente tá junto, estamos fechados com o Cuca, que eu acho que, assim, respeito a opinião deles, se eles... O Roger Guedes falou sobre isso depois, ele entende que acredita no Cuca, que acha que o Cuca é inocente. Eu entendo que cada um pode ter sua opinião sobre o assunto. Eu só achei um pouco imprudente você fazer questão, ignorar todo o contexto e dar essa demonstração pública de apoio a um treinador que pode ser culpado mesmo do que foi acusado. Pode ser, não sei, não estou aqui julgando, tá? Estou trazendo fatos sobre o assunto. Então achei essa celebração dos jogadores no final ali, todo mundo dedicando essa vitória ao Cuca, um pouco fora da noção da realidade. Mas, enfim, não é esse o foco. No final da partida, o Cuca dá-lhe uma entrevista emocionado com a classificação e comunica que não vai mais continuar no Corinthians e vai procurar resolver essa situação agora, como eu falei antes, se defendendo da maneira como ele disse que não pôde fazer na época. Então essa foi a situação. É isso que aconteceu durante essa semana. Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo e o que eu vou focar daqui pra frente? Alguns pontos aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, se realmente tudo isso aconteceu de acordo com a condenação que foi dada lá na Suíça, e realmente o técnico Cuca participou disso, e isto ficar provado agora que ele vai tentar mexer de novo com o processo, e realmente isso ficar confirmado, eu vou dizer aqui, eu acredito sim que pessoas podem cometer erros graves e se arrependerem. Acredito sim nisso. Já vi casos, já conheci pessoalmente pessoas que cometeram coisas horríveis, se arrependeram e se tornaram pessoas melhores. Mas algo que eu trago para minha vida, é uma lei da vida, acredito isso, da vida do ser humano. Toda ação tem uma reação, né? É a ação e consequência. Você chama como você quiser. Costumo falar que é ação e consequência. Toda ação, ela gera uma consequência positiva ou negativa. Mas toda ação, toda decisão gera uma consequência. A cada momento da sua vida que você toma uma decisão, por mais simples que seja essa decisão, a partir daqui,
na sua vida, essa decisão ela vai causar alguma reação, pequena ou grande, boa ou ruim. Então, se aconteceu realmente essa situação de violência contra essa menina e o Cuca participou disso, ele deve arcar com isso na justiça. Outro ponto aqui, ele deve arcar com isso na justiça, mas a justiça não é a internet. Por que eu estou dizendo isso? Não estou condenando as manifestações contra a contratação. Eu acho que a torcida tem todo o direito de se manifestar contra. Isso é uma das consequências. Se realmente aconteceu esse caso, uma das consequências é de você não ser aceito socialmente. A sociedade, seja a torcida, seja em qualquer ambiente, tem direito de não querer aceitar alguém que se envolveu num caso desse, se realmente aconteceu. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a torcida não tem o direito. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, são ameaças à esposa dele, que não tem nada a ver com a situação, com as filhas, e ameaça a vida do próprio treinador. Esse tipo de coisa, esse julgamento de internet, essa condenação e essas ameaças também são crime. Um outro ponto importante que eu vou falar é sobre hipocrisia. Hipocrisia de quem? Para mim, muita hipocrisia da imprensa. Ah, mas porque não foi falado durante todo esse tempo, então não tem que ser falado agora? Não, não é isso. Tem que ser falado do caso, tem que ser tratado isso. Principalmente se não foi tratado antes, tem que ser tratado agora. Mas eu fico com a opinião de um cara que é bem controverso, muitas vezes eu concordo, muitas vezes eu discordo, mas eu concordei muito com ele durante essa semana, que é o Mauro César Pereira, né, lá da Jovem Pan, onde ele fala que a imprensa precisa tratar do assunto, mas reconhecer a sua falha e muitas vezes a sua hipocrisia de não ter tratado no tema ao longo dos anos. E o Cuca esteve ali na fama, no auge, por muito tempo, em vários lugares, inclusive na emissora aí que tá batendo nessa tecla, que tá falando muito a respeito do assunto, inclusive criticando o Corinthians, criticando a instituição. E, de novo, você tem o direito de criticar a instituição por ter contratado o Cuca. Só que quem tá criticando é a emissora que em 2018 contratou a mesma pessoa envolvida aí nessa polêmica, o Cuca, para trabalhar na Copa do Mundo e comentar a Copa do Mundo de 2018. E ok, isso não quer dizer que você não pode falar do assunto, mas é preciso ter pelo menos a noção ou o senso de realidade, né? Não se ter a hipocrisia de chegar e dizer assim, olha, estamos tratando do assunto aqui, estamos criticando o Corinthians, mas nós mesmos erramos lá em 2018, né? Se eles consideram então um erro. Contratamos o cara, não tínhamos a informação, ou tínhamos a informação, mas naquele momento ignoramos e achamos que era melhor contratar, assim como o Corinthians fez hoje, então também erramos. Ou, foi uma pessoa que acabou fazendo ali a contratação, ficamos sabendo depois do assunto. Dá alguma explicação para a audiência. Então eu acredito que a hipocrisia, nesse caso, né, de dois pontos aqui. Primeiro, de ninguém assumir que durante muito tempo ninguém tocou no assunto, e de uma emissora que fez a mesma coisa que o Corinthians fez agora, e que está criticando o Corinthians pela mesma coisa que ela fez em 2018. E estamos falando de só 5 anos atrás, tá? Estamos falando de 5 anos atrás, 2018. E um outro ponto que para mim é o mais importante, e aí, assim, eu tenho 29 anos de idade, tá? Sou jovem ainda. Mas eu acredito que eu tenho, até meus 29 anos agora, uma certa experiência de vida que, pelo menos, pra galera abaixo aí da minha idade, eu acredito que eu posso sim conversar, tentar passar alguma reflexão aí para uma galera que tem 25, 20, 18, 15. Esse assunto me fez pensar muito, cara, sobre escolhas na vida. De novo, né? Vamos partir do ponto que realmente o Cuca tenha se envolvido nisso. Isso eu estou dizendo pelo que eu vi, não estou eu julgando isso, tá? Tem que tomar muito cuidado para falar desses assuntos, porque é um assunto delicado, tá? Não estou julgando, estou tomando aqui um ponto em que, se isso realmente for verdade, o Cuca realmente praticou aquilo que a condenação diz. Então, isso me fez pensar muito, né? Sobre as escolhas. E você que é mais jovem, principalmente aí nessa faixa de idade aí dos 15 até os 20 anos, pensa muito. Mas pense muito nas coisas que tu vai fazer, nas decisões que você vai tomar. Pensa primeiro, olha, duas coisas importantes. Primeiro, o que a tua decisão, a tua ação vai causar na vida de outra pessoa? Como que aquilo que você vai fazer, aquilo que você decidiu fazer, vai afetar a vida do outro? Será que aquilo que você decidiu ou aquilo que você está querendo fazer não vai destruir a vida de outra pessoa? Se vai, não faz. Segundo ponto, como que isso vai afetar a tua vida? Hoje, talvez você tenha aí 18, 19 anos, mas você vai ter 20, vai ter 30, vai ter 40, vai ter 50, vai ter 70. Talvez você tenha aí uma família, uma esposa, filhos, filhas. Lembra do que eu falei antes? Ação e consequência. Você pode cometer uma ação aqui
terrível, talvez com 18, 19, 20 anos, e daqui até os seus 40, 50, você se tornar uma pessoa melhor, diferente, se arrepender amargamente daquilo. Só que não existe uma máquina do tempo para você voltar e cancelar isso aqui. Não existe. Essa ação vai te trazer consequências ao longo da vida, talvez até o último instante da sua vida. E você vai ter que lidar com isso, independente de quem você é. Comparação aqui absurda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente consegue fazer um ponto de ligação. Pelé é o maior jogador, e eu diria o maior atleta do esporte, da história do esporte, do futebol, da humanidade. Até o último instante da vida do Pelé, sabe o que foi um dos assuntos mais falados e um caso que ele levou até o seu último minuto? Aquela situação de não ter reconhecido a filha. E a gente está falando do Pelé, mas lá atrás uma decisão que ele tomou teve consequências e ele carregou isso durante muito tempo até o final da sua vida. Então, trazendo essa comparação, se realmente isso aconteceu com o Cuca, ele vai carregar isso pelo resto da sua vida. E se, eu vi uma galera falando assim, mas o Cuca não cometeu, ele só sabia, eu vejo uma galera falando isso, né? Alguns até dizendo que ele seria um dos que não participaram, apenas observaram, mas parece que isso aí foi desmentido. Independente disso, galera, se você tomou um ato, fez alguma coisa, ficou sabendo que aquilo estava acontecendo e não fez nada, ou ficou sabendo e se retirou do lugar e também não tomou nenhuma atitude, ou ficou só observando, é tão errado quanto. Mas, de novo, não estou aqui eu julgando, né? O Cuca agora vai. Isso são as informações que surgiram, estou apresentando para vocês aqui, informações que foram surgindo. E agora, o Cuca vai tentar desenterrar esse caso de novo para, como eu disse antes, ele tentar a sua defesa que ele alega não ter conseguido. Mas, independente disso, eu acho que isso traz uma reflexão, né? Pense muito bem em tudo que você vai fazer, principalmente, primeiro, como que vai afetar outras pessoas, segundo, como que vai afetar a sua vida, tá? Não pensa só no agora, não. Quando a gente é bem jovem, a gente costuma pensar só no agora. A gente não olha muito pra frente. E eu tô falando isso pra vocês, vou chegar nos 30 ano que vem, mas eu já consegui enxergar muita coisa assim que eu fiz, que me fez muito bem, e graças a Deus, coisas que eu deixei de fazer, se eu tivesse feito, eu teria me arrependido muito hoje. Ó, o gato pulando aqui, né? Bom, enfim. Então, pensa muito, tá? Muito, 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 muito antes de tomar uma decisão. Outro ponto importante. A gente tá vivendo numa época complicada, uma época em que todo mundo quer ser o super-herói da internet, o juiz da internet, o portador da lei, o executor da lei na internet, e me parece que as pessoas estão querendo combater violência com violência. Hoje todo mundo tem a sua opinião sobre tudo e sempre quer fazer que a sua opinião seja correta. As pessoas gostam de opinar muito sobre quais deveriam ser as condenações, como que a lei deveria funcionar. Tem os valentões da internet que ameaçam famílias, que ameaçam as pessoas. Não seja uma dessas pessoas, tá? Por mais indignado ou indignada que você tenha ficado com qualquer situação, seja dentro do futebol ou não, não queira combater um erro cometendo outro. De novo, se o Cuca fez o que dizem que fez, o que a condenação diz que fez, ou não, independente disso, as pessoas que estão atacando e ameaçando sua mulher, suas filhas, também estão cometendo um crime. Então não seja essa pessoa. Enfim, então eu acredito que essa reflexão, a principal que eu estou tentando aqui trazer, conversar com vocês você que é jovem principalmente, né, mais jovem do que eu, toma muito cuidado, cara. Muito cuidado com o que você vai fazer aí com outra pessoa e com a tua vida. E não seja juiz de internet, não seja valentão de internet, não. O que realmente aconteceu lá em 87, sinceramente, eu não tenho condições de dizer. Então não é sobre isso que eu vou opinar. Mas eu acredito que essa reflexão, esse assunto que aconteceu envolvendo o futebol, mas acontece aí todos os dias em várias áreas da sociedade, faz a gente refletir muito sobre o nosso papel como ser humano. Não só como cidadão, não só como homens, mas nosso papel como seres humanos mesmo. Mas, enfim, galera, essa é só a minha opinião e a minha reflexão. O que você pensa sobre tudo isso? Você que é torcedor do Corinthians, o que pensou sobre tudo isso aí essa semana? Como é que tá encarando essa situação? Ou você que, assim como eu, torce, né? Como eu disse, sou torcedor do Palmeiras, mas você que torce aí pro Atlético, pro São Paulo, outros times que o Cuca já treinou, como é que você recebeu essa notícia? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Futeboloso e até o próximo vídeo. Espero eu que não seja um vídeo tão pesado e tão sério como esse. Forte abraço para todos vocês.